Oi pessoal, sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é a continuação do vídeo da semana passada, então a gente vai continuar a fazer a nossa lhama de amigurumi. Na semana passada eu já ensinei a fazer a base praticamente toda, então se você ainda não assistiu o vídeo 1, né, a parte 1 da lhama, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações também. Então vocês precisam ir pro vídeo da parte 1, fazer todo o processo e depois vir pra cá pra esse vídeo pra gente continuar o trabalho a partir daqui. Pra gente finalizar a lhama agora, fica faltando só fazer as costuras, os bordados, né, e as orelhinhas com o rabinho. Então falta pouquinha coisa e depois no vídeo da semana que vem eu vou ensinar a fazer os cactos, a mantinha e esse colarzinho de pompom que ela tá usando aqui no pescoço. Antes da gente começar, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui, ativa o sininho para receber as novidades. Bora começar? Então, no último vídeo, a gente teceu, né, todo o corpinho da lhama e ficou faltando a gente fazer as costuras e os últimos detalhes, né, que são as orelhinhas e o rabinho. Eu já coloquei enchimento aqui na barriguinha dela, tá bom? Então, vocês já podem colocar enchimento na barriguinha da lhama de vocês também. E lembrem só, na hora que for colocar o enchimento, de ir apertando um pouquinho, ó, aqui pro pescocinho, tá? Só pra estruturar um pouquinho melhor e ele ficar firme pra não acontecer de, por acaso, sei lá, tombar, alguma coisa assim. O pescoço tem que estar bem estruturado com o enchimento. E aí, coloca bastante enchimento aqui na barriguinha e a gente vai fazer uma costura pra fechar aqui essa parte. Então, eu vou pôr a fibra aqui pro lado de dentro e eu vou segurar dessa forma, ó, encostando um ladinho no outro. Eu já passei um pedaço de fio aqui na minha agulha de tapeçaria, tem mais ou menos uns 30 centímetros aqui, e agora a gente vai fazer essa costura. É uma costura bem simples, a gente só vai passar o fio aqui, ó, de um lado pro outro, pegando um ponto baixo aqui da parte de trás e uma alcinha do ponto baixo aqui da parte da frente, tá vendo? E aí a gente vai laçando o ponto. Deixa um pedacinho aqui pra gente fazer o arremate depois. Ó, passo o meu fio direto aqui pra trás e vou pegar os próximos dois pontos. Então, eu pego um pontinho aqui de um lado e o próximo pontinho aqui do outro. E passo o meu fio. Pode ir apertando bem. Esse buraquinho que fica aqui, depois com essa pontinha aqui do fio, a gente fecha ele, tá? Não deixem uma ponta muito pequena aqui desse lado, porque a gente vai precisar de um pedacinho aqui do fio. Vão sempre colocando a fibra pra dentro pra não acontecer de ficar um monte de pelinho pra fora na hora da costura. Porque vai enroscando na costura e depois o acabamento aqui fica feio. Então, a gente vai fazer essa costura, ela é bem simples, a gente sempre pega o próximo ponto livre do lado de trás e o próximo ponto livre aqui do lado da frente. Chegando aqui no fim da costura, a gente continua pegando um pontinho de cada lado, inclusive esse último pontinho aqui, tá? Porque depois a gente puxa pra dentro esse biquinho que acaba levantando aqui. Agora, eu vou jogar essa pontinha do fio pra dentro e sair aqui, ó, num espacinho de ponto mais ou menos aqui no meio da costura. Vou dar uma puxadinha só pra essa pontinha que cria aqui, ela entrar um pouquinho, tá? Ficar um pouco mais pra dentro. E agora eu vou passar a minha agulha de tapeçaria nessa outra ponta do fio. Eu vou dar uma laçadinha aqui no ponto, só pra fechar esse buraquinho, ó. Então, eu venho aqui no pezinho do próximo ponto baixo, que é o que já tá subindo aqui pro pescocinho de um lado e aqui no pezinho do outro. Puxo pra fechar e agora eu vou jogar o fio aqui pra dentro e sair junto no mesmo espacinho de ponta onde a gente saiu com a outra ponta.
Não pode puxar muito esse fio para não repuxar aqui as costuras, tá? Só dá uma puxadinha para ele dar uma assentada aqui dentro na espuma. E agora a gente vai fazer 3 nozinhos e jogar para dentro o excesso do fio. Eu sempre faço 2 nós mais frouxos e no terceiro eu aperto bem. Agora a gente passa a agulha de tapeçaria em uma das pontinhas novamente. Joga o excesso do fio lá pra dentro. E puxa até o nozinho aqui esconder, ó. Essa pontinha que sobra, a gente pode cortar bem rente. Dou mais uma puxadinha pra esconder aqui o restinho do fio. E corto bem rente essa outra ponta do fio também. Agora a gente vai fazer a costura aqui desse pedacinho da perninha, né? Dessa parte de baixo. Se vocês sentirem que a barriguinha da lhama ainda tá um pouquinho murchinha, pode aproveitar esse buraquinho aqui para pôr um pouco mais de enchimento, tá bom? Se já tiver enchimento suficiente, não precisa, a gente só vai costurar agora aqui as perninhas. Se a perninha de vocês ainda não tiver com enchimento, precisa pôr enchimento agora, porque a gente já vai fazer essa costura aqui. Eu vou usar um alfinete para me ajudar a posicionar um pouquinho melhor aqui a perninha, tá? Porque do jeito que ela tá aqui, ela acaba abrindo um pouquinho. E o que a gente precisa fazer? A gente tem que empurrar um pouquinho a barriguinha para dentro e acomodar a perninha aqui, ó, em cima da barriguinha, tá vendo, ó? A gente vai segurar a perninha bem fechadinha e apertar um pouquinho a barriguinha pro lado de dentro, porque as perninhas já vão ficar bem acomodadas aqui no lugar que a gente precisa fazer a costura. Se quiser, pode pôr um alfinetinho para não sair do lugar. Então, eu vou deixar aqui, ó, um alfinetinho segurando o lugar que eu preciso fazer a minha costura, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse lado, ó. Então, eu seguro ela de cabeça para baixo, aperto um pouco a barriguinha e trago as perninhas para trás, ó. E aí, a gente acomoda aqui onde a gente precisa fazer a costura da perninha. Vou pôr mais uma vez um alfinetinho aqui desse lado. Dei uma olhadinha na perninha antes de fazer a costura, tá? Só pra garantir que ela vai ficar certinha. E eu já passei aqui na minha agulha de tapeçaria um pedaço de fio da mesma cor do corpinho aqui da lhama, tá? Eu passei um fio longo porque eu vou costurar tanto um lado quanto o outro usando o mesmo fio. Mas se vocês preferirem fazer um lado de uma costura, arrematar e depois fazer o outro, também dá certo, tá bom? Eu peguei um fio longo, tem mais ou menos uns 50 centímetros aqui de fio. A costura é simples, como ela já tá bem apoiadinha aqui, ó, a gente só precisa ir alinhavando mesmo. Então, a gente pega para cada pontinho que a gente tem aqui em cima, né, da perninha solto, para cada alcinha aqui do ponto baixo, a gente acha um pontinho equivalente aqui embaixo no corpinho. E aí, a gente vai pegando as alcinhas assim do ponto. Eu não gosto, na hora de fazer a costura, de entrar com o meu fio lá dentro do amigurumi, lá onde tá a espuma, porque isso faz com que a espuma vai saindo aqui do outro lado, né, quando a gente puxa o fio. E aí, o acabamento aqui, bem pertinho da costura, acaba ficando meio feio, porque vai soltando muito fio e às vezes a gente não consegue tirar todos. Então, eu prefiro pegar aqui na parte de cima as duas alcinhas do ponto, mas aqui na parte de baixo, onde tá a barriguinha, eu pego sempre só uma alcinha assim, ó, por cima do ponto baixo, tá? Pode ser uma ou duas alcinhas, mas eu nunca entro lá na fibra. Então, fica aí uma dica pra vocês na hora de fazer a costura pro acabamento ficar mais bonito. Como eu vou costurar os dois lados e depois eu vou arrematar o fio, eu vou iniciar inserindo a minha agulha aqui no meio, ó. Porque daí eu puxo o fio de um lado, o fio do outro e faço um nozinho pra esconder depois. Então, eu vou começar inserindo aqui no meio e vou sair bem aqui, ó, nesse cantinho. Nesse momento, a gente tem que entrar na fibra, tá? Não tem jeito. Puxo o fio, deixando aqui um pedacinho pra gente fazer um nó depois. Não precisa deixar um fio muito longo. E agora, a gente vai começar a fazer a nossa costura aqui. Então, meu fio tá saindo aqui da parte de baixo. Eu vou laçar as duas alcinhas do ponto, ó. Aqui da perninha, do primeiro ponto baixo que eu tenho solto.
E eu já venho aqui e laço a perninha de outro fio, ó. Então, agora eu volto aqui, pego a próxima alcinha do ponto baixo. E aí, eu pego um pontinho aqui embaixo equivalente, né? Então, eu vejo onde ele tá, bem pertinho, e laço um pontinho também. Tanto faz uma ou duas alcinhas do ponto. Volto aqui pra cima, pego as duas perninhas do ponto. Venho aqui embaixo, bem pertinho de onde tá, e pego mais uma alcinha do ponto, tá? Vai ser desse jeito que a gente vai fazer a costura. Então, a gente vai fazer esse lado até aqui na pontinha, depois esse lado aqui. E aí, eu jogo o meu fio pro lado de trás, e aí a gente faz novamente a mesma coisa que a gente fez na frente, né? Costura aqui uma perninha, depois a outra. Depois, a gente sai com o fio junto aqui e arremata. Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Costurei aqui as duas perninhas da frente e eu não quero que ela fique abertinha desse jeito aqui, tá vendo? Eu quero que ela fique mais fechadinha, desse jeito aqui, ó. Porque se eu solto, ela abre e eu quero que ela fique mais assim, fechadinha. Então, antes de eu passar o meu fio pro lado de trás, né, pra fazer a costura aqui de trás, eu vou dar um pontinho aqui em cima, ó, nesse meio, bem aqui em cima, no meinho da perna dela. Então, eu finalizei já a minha costura dessa parte aqui da frente. Vou passar, jogar a minha agulha aqui pro meio das perninhas, ó. E eu vou dar um pontinho juntando aqui as duas perninhas. Só que esse pontinho eu vou fazer bem aqui no pezinho da primeira carreira, pegando logo aqui a primeira carreira do ponto. Por quê? Eu não quero que a perninha dela fique presa até aqui embaixo, né? Eu quero que ela fique um pouquinho maleável. Então, eu vou usar só essa primeira carreira que a gente tem aqui, ó, da perninha, pra segurar pra prender, né, elas uma na outra. Então, eu vou vir aqui e vou laçar um pontinho. Ó, bem aqui, bem pertinho aqui na parte de cima. Eu vou passar duas vezes, eu vou laçar duas vezes, que é pra garantir que vai ficar firme, tá? Pra não acontecer dela abrir depois. E agora sim, eu vou jogar o meu fio aqui pra trás, pra costurar essas duas perninhas aqui de trás. E aí, dando esse pontinho aqui em cima, a perninha da lhama fica bem fechadinha, tá? Ela não fica abrindo aqui pra fora. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, tá? Então, eu vou segurar aqui, fazer a costura e antes de arrematar aqui o ponto, eu vou dar esse mesmo pontinho no meio das duas perninhas. Eu vou fazer a minha costura dessa parte e já volto com vocês. Pronto, já costurei as perninhas e olha como fica bem perfeitinha aqui a barriguinha da lhama com a costura das pernas. Agora a gente vai fazer as orelhinhas e o rabinho. Para fazer as orelhas e o rabinho, eu vou usar esse fio cru aqui, que é o meu fio um pouquinho mais fino, por isso eu também vou usar a agulha de 2 milímetros, tá? A orelhinha a gente começa fazendo 5 correntinhas, então, para fazer a corrente, eu faço um ezinho com fio, insiro aqui no buracão, trago o fio lá de trás pra frente. Esse daqui que a gente acabou de fazer é um nozinho corrediço e agora a gente precisa fazer 5 correntinhas. Então, a gente laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. Laça o fio e traz por dentro da laçada da agulha. A gente tem que ter 5 correntes no total. Fiz as minhas 5 correntinhas, agora eu vou voltar a partir da segunda corrente fazendo 3 pontos baixos. Então, eu pulo a primeira correntinha, que é a que tá saindo da minha laçada, e a partir da segunda, a gente faz 3 pontos baixos.
Aqui na última corrente, eu vou fazer um aumento. Então, eu pego aqui a alcinha e faço 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E agora, a gente vai trabalhar desse outro lado aqui da correntinha. Então, eu vou pegar aqui na primeira alcinha e fazer outro aumento. Eu já vou aproveitar para ir escondendo esse excesso aqui do fio conforme eu vou fazendo essa lateral, tá? Então, eu vou deixar ela aqui entre a minha agulha e o fio que vem do meu novelo. Assim, quando a gente for tecendo, ela vai ficando presa dentro dos pontinhos. Fiz o primeiro aumento e eu vou fazer mais 3 pontos baixos, um em cada pontinho da base, mantendo aqui esse fiozinho no meio pra gente esconder ele. Cheguei no fim, pode cortar o fio, deixando um espacinho para fazer a costura, tá? Não precisa ser um fio muito grande. Puxa aqui a laçadinha. E agora a gente precisa repetir esse mesmo processo, né? Que a gente fez uma orelha para fazer a outra, que vai ser igual a essa. Então, façam mais uma exatamente igual a essa que a gente acabou de fazer. A gente também vai precisar dar um pontinho aqui, ó, no pezinho da orelhinha. Então, eu passei uma agulha de tapeçaria no fio de finalização do ponto, tá? Que a gente fez, ó, do fio que tá saindo aqui o meu último pontinho, depois que a gente puxou ele. E aí, eu vou só dar um pontinho aqui pra fechar um pouquinho a orelhinha. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo, desse lado aqui, pego as 2 alcinhas, passo o meu fio, e agora eu pego aqui as 2 alcinhas, ó, do ponto baixo desse outro lado. Passo aqui de um lado, já jogo direto lá pro outro lado, ó. E puxo o fio. Pode dar uma apertadinha agora pra a orelhinha fechar mesmo, né? Pra ficar nesse formatinho mais fechadinho, ó. Daí a gente puxa aqui e aí ela fica bem fechadinha. Precisa fazer isso nas 2 orelhas, tá, gente? Ó, a minha outra já tá aqui prontinha. E agora a gente já vai prender ela. Já deixei posicionada as minhas orelhinhas aqui na cabeça da lhama, tá? Eu coloquei uma carreira acima do olhinho, então o meu olhinho tá ocupando 2 carreiras, certo? O nosso olhinho, ele ocupa essa carreira e essa. Ele tá bem nessa linha aqui, ele termina nessa linha da cabecinha da lhama. Então, eu vou pular uma linha pra cima, ó. Então, a gente pula essa linha que é a que tá o olhinho. Na próxima, já vai ser a linha que a gente vai pôr a orelhinha. E aí, eu contei 3 pontos baixos pra trás. Então, contando aqui nesse primeiro ponto baixo que tá bem em cima do olho da minha lhama, eu conto 1, 2, 3 e eu coloquei aqui, ó, no 4º ponto. A mesma coisa eu fiz desse lado. Então, eu tenho aqui a linha bem em cima dos olhos, que é a linha que tá, né, aqui o nosso olhinho. Pulo uma e conto 1, 2, 3 pontos e coloco aqui a minha orelhinha no 4º ponto. Então, é desse jeito que vocês precisam posicionar. Não precisam se prender muito na contagem dos pontos e nem da carreira aqui. Vocês podem ir olhando mesmo, vai posicionando com o alfinete e vai olhando onde vocês acham que vai ficar melhor, tá? E aí não tem problema se der uma diferencinha aqui no lugar da posição da orelhinha. Eu já deixei uma agulha de tapeçaria passada aqui na pontinha do fio. E agora a gente só vai dar um pontinho aqui. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, dá uma laçadinha no ponto. E puxa. Eu vou tirar o alfinete. Laço a minha orelha novamente aqui por trás, ó. Pegando um pontinho. E ajusto aqui. Então, uma orelha aqui eu já praticamente prendi ela. Agora, eu vou jogar o meu fio entrando aqui no mesmo espacinho de ponto, eu jogo o fio aqui pro meio, que vai ser onde a gente vai amarrar. Essa outra pontinha, que é a de início, eu também vou jogar ela aqui pra dentro. Então, eu só vou passar a minha agulha, entro aqui num espacinho de ponto e jogo em outro lugar, ó. Vou jogar aqui pra trás. O da costura, eu joguei aqui na frente
E esse que é o fio de início da orelhinha, eu vou jogar num pontinho aqui pra trás. Pode tirar a agulha. Agora, a nossa orelhinha aqui do lado direito já tá presa e a gente vai repetir o mesmo processo para prender a orelha do lado esquerdo. Eu vou passar o meu fio, a minha agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. Depois que eu der os 2 pontinhos aqui para segurar a orelhinha, eu vou sair com a pontinha junto com essa ponta que já tá aqui. Depois, eu passo a agulha de tapeçaria na pontinha de início, aqui das correntinhas, e jogo ela pra junto dessa pontinha aqui de trás, que também é das correntinhas, tá bom? Aí é só dar aqueles 3 nozinhos e jogar lá por dentro da cabecinha, né? Joga pra dentro da peça e corta os excessos. Eu vou fazer a minha costura e já volto com vocês. Costurei a outra orelhinha. Antes de arrematar os fios, gente, confere se ficou certinha, se ficou na posição certa, se elas ficaram retinhas, tá? Porque depois que arremata, daí fica difícil pra gente consertar. Mas enquanto tá desse jeito aqui, ó, se tiver alguma coisa errada, é só a gente puxar aqui o fiozinho e arrumar, tá bom? Agora eu vou dar os 3 nozinhos aqui na frente e esconder essas 2 pontinhas do fio. E depois eu vou dar 3 nozinhos aqui atrás e esconder as 2 pontinhas do fio também. Agora, para finalizar a nossa lhama, a gente só precisa costurar o rabinho. Eu vou deixar na tela para vocês a receita do rabinho, que é bem simples de fazer. A gente só precisa começar com 6 pontos baixos no anel mágico, depois a gente faz 6 aumentos, depois a gente faz 3 carreiras retas e depois 6 diminuições, tá? Vou deixar na tela bem explicadinho para vocês. E aí, quando estiver pronto, passa a agulha de tapeçaria na pontinha aqui, né, da finalização, e a gente vai costurar bem aqui. A gente só vai dar um pontinho, usem como referência essa linha que a gente tem aqui da costura que a gente fez, né, daqui dessa parte das costinhas da lhama. E a gente vai vir aqui, ó, no último pontinho, onde forma aquele biquinho que a gente jogou o fio lá pra dentro, sabe? No último pontinho que a gente deu, vai ser bem aqui, ó. Então, eu vou passar o meu fio. Agora, a gente arruma direitinho, joga o fio lá pra dentro e sai aqui embaixo, ó, um pouquinho aqui pra trás, tá? Porque a gente vai prender ela pra ficar encostadinha aqui no bumbumzinho da lhama. Puxo. E eu não quero que ele fique assim pra cima, tá? Eu quero que ele fique certinho aqui, ó, pro lado de baixo. Por isso, eu saí com o meu fio bem aqui no meio, ó, embaixo do rabinho da lhama. E aí, o que a gente vai fazer é dar uma firmadinha aqui nessa costura pra ficar bem preso essa parte aqui de cima. E agora, a gente vai dar um pontinho aqui, ó, pegando um pontinho do bumbum da lhama. Então, eu vou laçar aqui o ponto. E entro aqui de volta nessa parte aqui de cima. Saio um pouquinho pra frente. Acomodo ele aqui, vejo onde vai ficar, ó, o meu fio. E vou fazer mais um pontinho. Então, eu venho aqui embaixo e vou dar mais um pontinho aqui. Entro aqui no espacinho do ponto, saio um pouquinho mais pra cima. E vou fazer o último pontinho. Vocês vejam aí de vocês se tem necessidade de fazer mais ou menos ponto, tá? O importante é que ele fique acomodadinho aqui pra baixo e não arrebitado, né, pra cima. Outra coisa que eu não falei é que não precisa colocar enchimento, tá? No rabinho. Pode só fazer, a gente faz aquela bolinha e não precisa pôr enchimento. Fecha e deixa. Porque se colocar enchimento, ela acaba que fica muito gordinha, daí ela fica estranha. Depois que já tiver costurado bem, tiver bem firme aqui embaixo, a gente vai fazer um arrematezinho aqui mesmo pelo lado cru, tá? Então, puxem bem, esse fio tem que ficar bem justinho, pra não ficar aparecendo a costura aqui embaixo depois. E pra fazer o arremate, eu vou passar, ó, joguei o meu fio aqui por dentro, saindo um espacinho de ponto. E eu vou passar pegando um Vzinho de alguns pontinhos, ó. Então, eu peguei aqui o Vzinho de 2 pontinhos, passo o meu fio, puxo só até esconder, jogo lá pra dentro de novo, vou sair na carreira aqui de baixo. Puxa só até esconder,
E eu vou passar novamente pegando o Vzinho de mais 2 pontinhos. Isso vai garantir que vai ficar bem arrematada a pontinha do fio, tá? Mesmo sem a gente dar um nozinho. Agora eu jogo aqui pra dentro, saio lá em cima num outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder e eu vou cortar bem rente esse excesso aqui do fio. A lhama já tá praticamente pronta, que a gente já colocou o rabinho e já colocou as orelhas. Só que para finalizar, a gente ainda vai fazer um bordadinho aqui no rostinho dela. Então, eu vou passar na minha agulha de tapeçaria mais um pedacinho de fio da mesma cor que eu usei para fazer o corpinho. Agora, eu passei um pedaço de fio bege aqui na minha agulha de tapeçaria, que a gente vai fazer um bordado aqui nos olhinhos da nossa lhama, como se fosse uma sobrancelha. A gente começa inserindo a nossa agulha aqui no meio, num espacinho de ponto. E a gente vai sair bem aqui do ladinho, ó, um ponto pro ladinho do lado aqui de baixo do olho. É mais ou menos no próximo espacinho de ponto. Se a gente pensar que o olho tá ocupando duas carreirinhas, né, que ele tá no meio entre uma carreira e outra. Então, a gente considera que ele tá ocupando essas duas carreiras aqui. Então, a gente vai sair bem aqui no pontinho baixo do lado esquerdo, embaixo do olho. Insere a agulha, puxa o fio. E deixa um espacinho aqui pra gente fazer o arremate depois. Não puxa completamente, né? Que a gente precisa dessa sobrinha de fio. E agora a gente volta com a nossa agulha inserindo aqui em cima do olho, ó. A gente vai pegar mais ou menos no meio do olho, em cima, só que a gente vai chegar ali um pouquinho pro centro, sentido ao nariz da nossa lhama. Aí, a gente insere desse lado e já vai sair no outro lado, mais ou menos no mesmo lugar, né? Num lugar que corresponda a esse lado. Então, a gente pega também no meio do olhinho em cima, um pouquinho mais pro lado do nariz. E agora, a gente desce, né? 2 carreirinhas para baixo. E pega um pontinho pra fora. E aí, a gente vai simular a mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Tentem fazer o mais parecido possível de um lado pro outro. Agora, a gente volta lá pro outro lado, sai no mesmo espacinho de ponto. Agora, a gente vai dar algumas voltinhas passando por esse fiozinho que a gente deixou aqui. No meu, deram 8 voltinhas, tá, gente? Mas pode ser que no de vocês dê um pouco mais ou um pouco menos, não tem problema. O importante é a gente completar, né? Encher esse fio que a gente já tinha passado aqui antes, dando essas voltas. Agora, eu insiro a minha agulha, já vou sair aqui no outro lado. E a gente vai repetir o processo. Então, eu vou tentar dar as 8 voltinhas também desse lado, mas se por acaso não der, se der um pouquinho menos ou uma mais, não tem problema. Fiz as 8 voltas e agora a gente já vai inserir a nossa agulha aqui no pezinho do ponto e sair bem aqui na frente para fazer o focinho da lhama. Reparem que a gente tem as 2 carreiras que a gente trabalhou reta, antes das carreiras de diminuições. Se a gente olhar, a gente consegue achar aqui as 3 carreiras de diminuições, né? A gente começa pelas carreiras que estão entre os olhinhos, então a gente tem 1, 2 e 3. E depois, logo abaixo delas, a gente tem 2 carreiras retas. Então, vai ser nessa primeira carreira reta, abaixo da última diminuição que a gente tem aqui no focinho, que a gente vai fazer esse bordadinho. Eu vou deixar esses 2 pontinhos baixos aqui centralizados, como se fosse o meio, tá? Então, vocês localizem aí o meio bem certinho do focinho da lhama de vocês. Então, eu insiro a minha agulha, vou sair aqui em cima, no espacinho de ponto. E, basicamente, a gente vai repetir o que a gente já fez na sobrancelha, só que dessa vez a gente vai fazer no focinho.
Então, eu vou pular uma carreirinha para baixo, insiro no espacinho de ponto o meu fio, insiro a minha agulha no espacinho de ponto e já vou sair aqui do outro lado, ó, deixando 2 pontos baixos de distância entre eles. Puxo o fio sem apertar muito, desço aqui uma carreirinha e insiro novamente. Vou voltar aqui para o outro lado. E agora, do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer aqui embaixo. Então, a gente vai dando algumas voltinhas. Dei 4 voltas desse lado, agora eu venho aqui pro próximo, né, pro outro lado, e eu vou dar 4 voltas também. Agora, a gente insere a agulha aqui no pezinho do ponto, vou jogar aqui pra cima pra sair junto com esse fio que a gente já deixou aqui pra gente fazer o arremate. Antes de arrematar os fios, conferem se ficou bem certinho, se ficou simétrico, completamente não fica, tá, gente? Mas se ficou o mais certinho possível. Dá uma ajeitadinha aí com a mão de vocês, tá bom? Se tiver tudo certinho, aí pode fazer aqueles 3 nozinhos que a gente sempre faz e esconder o excesso do fio lá pra dentro da nossa lhama. Agora, para finalizar, a gente vai fazer um detalhezinho aqui embaixo dos olhinhos da nossa lhama. Eu vou usar esse fio cru dividido no meio, então eu pego o fio e abro. O meu fio tem 4 cabos normalmente, eu vou dividir 2 cabos, 2 para cada lado, né? E eu vou usar uma metade só para fazer esse bordado, que eu quero que o fio fique um pouco mais fino. Eu vou usar uma agulha de bordado também para fazer essa parte, mas também vai dar certo com uma agulha de tapeçaria, tá bom? Mas com a agulha de bordado é melhor porque ela tem uma pontinha, então a gente consegue furar o ponto, fica um pouquinho mais fácil na hora de fazer esses detalhezinhos. Então, do mesmo jeito, a gente vai inserir a nossa agulha aqui no espacinho de ponto e eu vou sair no olhinho, mais ou menos na lateral do olho. Bem onde a gente tem a divisão de carreira, eu vou usar mais ou menos essa divisão da carreira para sair aqui com a minha agulha, bem pertinho do olho. E agora a gente vai entrar aqui atrás, ó, embaixo da onde a gente fez esse outro bordadinho. Então, a gente empurra ele um pouquinho para um lado e entra bem aqui. E agora eu já jogo a minha agulha lá pro outro lado para fazer o outro olhinho. E aí a gente precisa repetir o mesmo processo. Então, eu saio com a minha agulha aqui bem no cantinho. Vou puxar aqui o meu fio, não pode puxar muito porque senão ele esconde dentro do olhinho, tá? Se isso acontecer, vocês pegam e puxam ele de volta pra fora, porque a ideia é que ele fique aparecendo mesmo do lado de fora do olhinho da nossa lhama. Agora, a gente passa o fio e insere aqui por trás da sobrancelha, repetindo o que a gente já tinha feito do outro lado. Eu já vou sair com a minha agulha aqui no meio, onde tá essa outra pontinha do fio, para dar os 3 nozinhos e esconder o excesso lá dentro da nossa lhama. Do mesmo jeito que a gente não puxou muito, não pode puxar muito de um lado, a gente também não pode puxar muito do outro, porque senão o fio entra, né, esconde atrás do olhinho com a trava de segurança. Antes de dar os nozinhos, dê uma olhada, dê uma ajeitadinha, se precisar, uma afrouxadinha no fio. E aí, quando estiver bem direitinho, é só dar os 3 nozinhos e esconder o excesso. E a nossa lhama já tá pronta. Olha que lindinha que ela ficou. E aí, pessoal, a nossa lhama agora já tá pronta, né? A gente já tem toda a base dela pronta.
Na verdade, a gente já tem a lhama toda pronta, né? Com o rostinho toda completinha. E aí só fica faltando pra semana que vem a gente aprender a fazer os cactos, a mantinha e o colarzinho dela. Vocês podem montar a lhama de vocês do jeito que vocês quiserem. Então, se vocês quiserem outro tipo de acessório, né? Se vocês quiserem, sei lá, fazer um gorrinho ou fazer uma manta diferente, vocês podem fazer aí do jeito que vocês acham que vai ficar mais legal. De qualquer forma, na semana que vem a gente vai aprender a fazer essa composição exatamente como tá essa aqui, né, aqui na mesa. Fiquem ligados aqui no canal para não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!